judaizantes, Paulo estava combatendo essa ação, a ação desses legalistas, e estava concitando aos cristãos que entendessem isso. A salvação, ela vem pela graça, mediante a fé, e é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação depende totalmente disso, do favor de Cristo para as nossas vidas, através do seu sacrifício na cruz, o seu sangue derramado, de nós acreditarmos na validade desse sacrifício para as nossas vidas e recebermos esse favor através da fé. Se nós fizermos isso, a fé plantada por Deus no nosso coração, nós seremos vitoriosos em nossa vida. Queridos, Paulo está preocupado com essa ação desses falsos profetas, acrescentando aspectos. Você precisa guardar tal dia, você precisa tomar tais atitudes, fazer a circuncisão, guardar determinados rituais da lei, para que você seja salvo. E Paulo então entra com essa mensagem de Gálatas, muito preocupado com a saúde espiritual da igreja. E essa epístola, ela é tida como uma declaração da independência cristã em relação ao judaísmo. Muitas vezes nós falamos com pessoas que praticam outras religiões, e até mesmo podemos encontrar em Israel referências a Paulo, e eles dizem claramente: Paulo foi o grande responsável por essa ruptura entre o cristianismo e o judaísmo. Ele delineou todas as linhas demarcatórias da nossa fé. E esse livro, ele é fundamental. Nós não precisamos de nenhuma outra condição, não precisamos de mais nada para sermos salvos, a não ser crer em Cristo, crer no seu sacrifício vicário e receber sobre as nossas vidas essa bênção, porque a sua morte e a sua ressurreição são a obra completa para a nossa salvação, para a nossa bênção. E ele então começa e também ser cristão, acrescentando aspectos à nossa fé e tentando minar a autoridade apostólica
dias, se eu fizer caridade, agir fazendo obras, eu vou ser salvo por mim mesmo. É apostar na chamada meritocracia de cada um. E esse evangelho, entre aspas, que ele diz que não é um outro evangelho, não é evangelho, é algo que conflita com o evangelho de Cristo. E, portanto, é anátema, portanto, é maldição. Devemos confiar inteiramente em Cristo, confiar inteiramente na sua obra, na suficiência da obra do Senhor. E ele está dizendo, estou aqui com esses irmãos, todos em concordância, dizendo para vocês que o evangelho de Cristo é autossuficiente, é suficiente. Não vão atrás daquilo que essas pessoas estão ministrando, que essas religiões estão sendo levadas para vocês, porque a graça, ela é suficiente para todos vocês. Quantos dizem amém? Quantos dizem glória a Deus? A graça, portanto, ela é suficiente. Paulo vai falar nessa epístola 7 vezes nessa expressão. A expressão graça, do grego charis, uma expressão muito rica, que tem esse significado de favor imerecido. A obra de Cristo, nós não merecíamos, nenhum de nós, mas Ele realizou por um favor, Ele realizou por um ato de vontade. Hoje estamos em dia de ceia, e mais ainda refletimos sobre isso. E Ele então se manifesta através de uma expressão de graça e paz, desejando aos irmãos essa graça, esse favor de Deus, esse favor de Cristo, e ao mesmo tempo a paz, que é um resultado na vida espiritual daqueles que têm essa graça, através da atuação do Espírito Santo. Como é bonito quando nós vamos em Israel e vemos as pessoas se cumprimentando com Shalom, a paz. Shalom Adonai, a paz de Deus, a paz do Senhor. E as pessoas, portanto, dizem um oi diferente, né? Quando eles se encontram, eles falam Shalom. Esse é o oi deles, né? O olá. E nós que somos crentes, especialmente desse ministério, nós nos cumprimentamos com a paz do Senhor. A verdadeira paz que está na nossa vida, ela decorre da graça de Cristo que está no nosso coração. É um resultado dessa fé. E o Senhor traz essa operação maravilhosa de vivermos uma vida de paz, mesmo com adversidades, mesmo com aflições, mesmo com todas as dificuldades. E Paulo estava então apresentando algumas das suas credenciais. Sim, ele era judeu, essa era a sua raça, ele foi criado aos pés de Gamaliel, um grande mentor, um grande teólogo daquela religião, mas ele estava a dizer, a lei, ela se cumpriu em Jesus Cristo. A lei já foi cumprida em Jesus Cristo. Ele cumpriu toda a lei, nele foi cumprida toda a lei. Na verdade, Jesus também disse isso em Mateus 5,17. Ele veio para cumprir, e nele foi cumprida, no seu sacrifício. Tudo aquilo que estava prescrito, previsto, foi cumprido nele. E Paulo então prossegue, depois dessa saudação, em que ele se apresenta e fala a respeito desses elementos importantes para a nossa fé, esse conhecimento importante. Ele vem a dizer que aqueles irmãos estavam vivendo uma vida inconstante, eles estavam com uma inconstância na sua vida, e eles precisavam então mudar. Paulo estava a repreender, estava espantado com aquela realidade, com aquela situação espiritual. Ele diz exatamente no versículo 6, admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. E nós temos que nos perguntar qual é o evangelho que nós estamos vivendo. É o evangelho de Cristo? Temos o amor de Deus na nossa vida, o amor pelo nosso semelhante, pelas pessoas, pelo Senhor? Ou nós vivemos uma fé apenas para nós mesmos?
Se nós não tivermos esse evangelho da graça, que nos faz amar o nosso próximo, mesmo entendendo os limites da nossa fé, certamente nós não teremos frutificação, não haverá validade na nossa vida espiritual. E qualquer outro evangelho, como ele diz e ele repete, é anátema, é maldição, traz maldição para as pessoas. Precisamos da singularidade desse evangelho, um evangelho de libertação, um evangelho de amor, um evangelho de levar as pessoas a uma partilha de fé, para compartilhar a fé poderosa que liberta e faz o homem então se aproximar de Deus. E Paulo se coloca como ele sendo essa prova viva. Eu sou essa prova viva. Como eu era antes, a forma agressiva que eu agia, matando pessoas, ajudando nessa perseguição, nessa matança de cristãos, assolando os cristãos. Esse era o modo de agir anteriormente, mas depois que eu me encontrei com Cristo, era o que Paulo estava a dizer, o meu rumo foi mudado, e essa é a conversão. O homem, ele está contra Deus, mas quando ele se encontra com Cristo, e através de Cristo, ele está então ligado e conectado com Deus. Paulo vem a dizer, houve uma mudança de rumo na minha vida, a minha vida então mudou, existe o antes e existe o depois. E no caminho de Damasco, ele então pode encontrar o Cristo ressuscitado. E todos nós precisamos crer no sacrifício de Cristo, no favor imerecido pela sua graça, na obra redentora do Senhor no Calvário, e da obra poderosa através da sua ressurreição, que nos dá uma nova vida, uma vida poderosa no Senhor Jesus. Quantos acreditam? Podem dizer amém? E isso, queridos, através do testemunho desse homem de Deus, nós vemos a bênção do Senhor, porque semelhantemente, guardadas as devidas proporções, cada um de nós passou por essa experiência. Muitos, eu por exemplo, que não nasci em um lar evangélico, um dia pude receber a ministração dessa palavra, lendo as Escrituras Sagradas, o Espírito Santo ministrou ao meu coração, e eu então comecei a me questionar, existe esse Salvador, eu preciso desse Salvador, onde eu posso encontrá-lo, onde eu posso achá-lo, o que devo fazer? E olhando para as Escrituras, eu tive que procurar um lugar adequado em que eu iria receber essa palavra, o ensinamento dessa palavra, e ter a vitória através do Evangelho genuíno, que eu já estava acreditando, mas eu precisava ter esse encontro, e pelo Espírito Santo de Deus eu vim parar exatamente aqui dentro desse lugar, sem que ninguém tivesse me convidado ou falado, mas eu mesmo vim lendo as Escrituras, e pude então chegar aqui, um lugar onde as pessoas buscam um Deus invisível, mas um Deus que é vivo, e Paulo está dizendo exatamente isso. Precisamos depender desse Deus, precisamos nos entregar a esse Deus, acreditar completamente nele, nas verdades das Escrituras, não depender de qualquer religião, de qualquer ritual, de qualquer coisa que esteja fora dessa palavra ou desse evangelho. E certamente, se nós crermos nessa palavra, seguirmos esse evangelho e estivermos debaixo dele, Paulo ele foi radical e repetiu por 2 vezes, mesmo que ele viesse a mudar a sua ministração, mesmo que ele viesse mudar a pregação que ele já tinha feito até então, o que deveria prevalecer era aquela ministração que ele já havia feito. O que for acrescido a isso é anátema. O homem precisa apenas e somente, tão somente de Cristo. Ele precisa da graça, ele precisa do favor do Senhor sobre a sua vida. E se ele tiver esse favor, se ele crer nesse favor consubstanciado na cruz, no sacrifício de Cristo na cruz, ele então será salvo. E esse é o Evangelho, esse é o Evangelho que você recebeu, esse é o Evangelho que você crê. Qualquer coisa acrescida a isso é anátema, é maldição, e traz maldição para a sua vida, para a nossa vida. Por isso nós não cremos em qualquer outra questão que é acrescentada a esse Evangelho.
quanto a criaturas, quanto a fé em anjos, em pessoas, em santos, nós acreditamos apenas no santo que é o Senhor Jesus, o nosso Deus, o nosso Salvador, a nossa vida, e Ele nos deu vida e vida em abundância. Se apegue, se agarre, creia, receba e viva uma vida de vitória, uma vida espiritual, que é uma vida desarraigada desse mundo e que vai te levar para o céu, para a glória do nosso Deus. Amém. Aleluia.